Ismael é figura de relevo nas escrituras sagradas, em especial nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sua história está narrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Ismael era o primogênito de Abraão e Agar, a escrava de Sara, esposa de Abraão. A história de Ismael está intrinsecamente ligada à promessa divina feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz a Abraão: Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nessa declaração, Deus está falando diretamente a Abraão, prometendo torná-lo pai de uma grande nação, abençoando-o e engrandecendo seu nome. Essa promessa é fundamental para entender o contexto em que Abraão e Sara viviam e as circunstâncias que levaram à concepção de Ismael como uma tentativa de cumprir essa promessa divina. Antes de continuarmos, peço que nos ajude a divulgar esse vídeo se inscrevendo no canal e deixando seu like. Tenho certeza de que Deus lhe retribuirá em dobro. Abraão e Sara eram idosos quando receberam a promessa divina. A idade avançada deles tornava a promessa ainda mais extraordinária, pois a concepção natural tornava-se improvável. Além disso, Sara era estéril desde a juventude, o que agravava a situação. A incapacidade de conceber era fonte constante de tristeza e desafio para o casal. A espera prolongada gerava angústia e incerteza. Em alguns momentos, Abraão e Sara podem ter questionado se a promessa se cumpriria e como Deus poderia realizar o que parecia impossível. Diante da demora em conceber um filho, Sara sugeriu a Abraão que ele tomasse Agar como concubina para que pudesse ter filhos por meio dela. Abraão concordou e Agar engravidou. Na época em que Abraão viveu, por volta do 2º milênio antes de Cristo, as sociedades eram frequentemente nômades e os laços familiares e matrimoniais eram de extrema importância prática. Ter uma escrava para conceber filhos era uma resposta cultural às pressões para garantir descendência e herança. A impaciência, principalmente de Sara, em tentar cumprir a promessa divina por meios humanos, teria consequências desastrosas, resultando em conflitos entre Sara e Agar. Esses conflitos destacam as consequências adversas de decisões baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos de Deus. A atmosfera tornou-se insuportável a ponto de Sara ameaçar Agar de morte. Assim, sentindo-se oprimida e deslocada, Agar fugiu para o deserto em busca de alívio. No deserto, Agar se viu sozinha, enfrentando as incertezas do ambiente árido. Foi nesse momento de solidão e aflição que um anjo do Senhor apareceu a Agar. O anjo trouxe uma mensagem reconfortante e profética, revelando que o filho que Agar carregava em seu ventre seria chamado de Ismael. O anjo também profetizou sobre o futuro de Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem, mas abençoado por Deus. Essa intervenção divina no deserto não apenas trouxe conforto a Agar, mas também conferiu um propósito significativo ao filho que ela carregava. O nome Ismael significa Deus ouviu, refletindo a resposta divina ao sofrimento e às circunstâncias de Agar. Assim, Agar retorna à casa de Abraão e tempos depois nasce Ismael. Abraão não esconde seu amor por Ismael, seu filho primogênito. Em Gênesis capítulo 17, versículo 18 é citado: Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Abraão, preocupado com o destino de Ismael e talvez ansioso para que a promessa de Deus se cumprisse através dele, pediu a Deus que abençoasse Ismael. No entanto, Deus tinha planos específicos para o cumprimento de sua promessa de uma grande nação através da linhagem de Abraão. Em resposta ao pedido de Abraão, Deus renova sua promessa e estabelece uma aliança específica com Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículos 19 e 21, Deus diz a Abraão: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e tu o chamarás Isaque. Eu estabelecerei uma aliança com ele como aliança eterna, para ele e seus descendentes, que serão uma grande nação, como convenção perpétua para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E quanto a Ismael, ouvi-o, abençoá-lo-ei, e farei com que ele seja fecundo e se multiplique muito. Será pai de 12 chefes e dele farei uma grande nação. Deus reafirmou sua promessa de uma grande nação através de Ismael, mas destacou que a aliança específica para a linhagem da promessa seria estabelecida através do filho que Sara daria à luz, chamado Isaque.
Tempos depois, o improvável aconteceu. Deus, cumprindo sua promessa, revelou a Abraão que Sara, apesar de sua idade avançada, conceberia e daria à luz um filho. Essa notícia foi recebida inicialmente com incredulidade, tanto por Sara quanto por Abraão. Ao ouvir o anúncio, Sara, já idosa, sorriu internamente, pois a ideia de conceber na velhice parecia absurda. Essa risada refletia uma mistura de surpresa, incredulidade e talvez um toque de resignação diante da impossibilidade aparente da situação. Deus, percebendo o sorriso de Sara, perguntou por que ela sorriu, destacando a singularidade do evento que está prestes a ocorrer, o nascimento do filho Isaque. Esse evento ocorreu conforme a promessa divina. Isaque significa riso, e seu nome está diretamente ligado ao sorriso inicial de Sara. As consequências desse evento são profundas. Primeiramente, marca o cumprimento de uma promessa divina que parecia impossível aos olhos humanos. A incredulidade inicial de Sara é transformada em fé realizada com o nascimento de Isaque. Além disso, esse evento tem implicações nas relações familiares, especialmente na dinâmica entre Isaque e Ismael, filho de Agar, e Sara. A chegada de Isaque aumentou as tensões familiares, que culminaram na expulsão de Agar e Ismael, ilustrando as complexidades resultantes das escolhas humanas e do cumprimento das promessas divinas. A rejeição inicial por parte de Sara e a subsequente expulsão para o deserto deixam Ismael e Agar em uma situação difícil. A dinâmica familiar é marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como filho rejeitado, enfrenta questões de identidade e pertencimento. No deserto, Agar e Ismael experimentam a solidão e a incerteza. A Bíblia destaca a angústia de Agar ao ver seu filho sofrendo e a luta de Ismael para se adaptar a um ambiente desfavorável. Em um determinado momento, a situação de Agar e Ismael no deserto tornou-se desesperadora. A água acabou e eles estavam enfrentando a perspectiva de morrer de sede. Em seu sofrimento, Agar coloca Ismael sob uma das árvores e se afasta, não podendo suportar ver seu filho perecer. Nesse momento crítico, Deus intervém. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e pergunta qual é o problema. O anjo então diz a Agar para não ter medo e promete que Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo revela que Deus providenciará uma grande nação a partir de Ismael. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água nas proximidades. Agar vai até o poço, enche o odre com água e dá para Ismael beber. Esse poço, providenciado miraculosamente por Deus, salva a vida de Agar e Ismael no deserto. Após a intervenção divina que providenciou água no deserto, Ismael e Agar continuaram a viver no deserto de Parã. Ismael cresceu, tornou-se exímio caçador, perito em arco e flecha, e sua mãe Agar providenciou um casamento egípcio para ele. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos. Estes são considerados ancestrais de várias tribos árabes. O versículo bíblico que trata dessa fase da vida de Ismael em Gênesis cita: Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele morou no deserto de Parã e tornou-se arqueiro. Sua mãe escolheu uma esposa para ele na terra do Egito. Esse período na vida de Ismael destaca sua habilidade e adaptabilidade para a vida no deserto, bem como a presença contínua da bênção de Deus sobre ele. A escolha de uma esposa egípcia da tribo de Jurum também ressalta as conexões culturais entre Ismael e a região circunvizinha. A Bíblia também registra o casamento do filho de Isaque, Esaú, e a filha de Ismael. Pois Esaú foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além das que já tinha, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Gênesis capítulo 25 diz que seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Ela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, que fica diante de Manre. Foi ali que Abraão e sua esposa Sara foram sepultados. Essa passagem indica que, apesar das circunstâncias iniciais adversas, Ismael e Isaque, irmãos, se reuniram para sepultar seu pai, Abraão. O relato bíblico menciona a morte de Ismael, mas não especifica a causa. Ele viveu 137 anos, expirou, morreu e foi reunido ao seu povo. Essa descendência é frequentemente associada a povos nômades que habitavam as regiões do deserto próximo à Península Arábica. Assim, o nome Ismael tornou-se não apenas uma designação para uma linhagem específica, mas também um nome relativamente comum e bastante citado na Bíblia.
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus.